Ok. Muito bem. Gente, nós falamos na nossa última aula sobre as penicilinas. E hoje nós vamos falar das cefalosporinas. Está compartilhado? Sim, professor. Está? Ok, então. Bom, gente, as cefalosporinas é um grupo de antibióticos bastante utilizados, são bactericidas, né? E pertence também à classe dos beta-lactâmicos, igualmente às penicilinas. E é uma das classes mais comumente prescrita hoje. Eles também têm o anel beta-lactâmico, semelhante às penicilinas. As cefalosporinas, ela é um semissintético, né? Ela... Desculpa, gente. A síntese dela inicia com o fungo e depois é terminado a síntese em laboratório. Bom, as cefalosporinas, hoje nós temos elas classificada por geração, tá? Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. O que vai modificando de geração para a geração? E uma coisa que quero também deixar claro é o seguinte, não é porque existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né, e já estão falando em quinta, que a primeira, então, não serve mais, a primeira não se usa mais. Não, não é isso, tá? Todas elas ainda são utilizadas, né? Tem as suas indicações, né? E tem as suas especificidades. A de primeira geração, ela pega mais gram positivo e menos gram negativo. A segunda, ela ganha mais ação contra gram negativos e perde um pouco o gram positivo. E a terceira, mais ainda. E elas vão adquirindo mais especificidade para alguns tipos, para algumas cepas, né, de bactérias, como é o caso da quarta e da quinta. Mas todas elas são utilizadas. Ok? Como que a cefalosporina age? Nós já falamos que a parede celular bacteriana, ela é composta por peptídeos glicanos. As cefalosporinas, igualmente as penicilinas, são beta-lactâmicos. O alvo dela é a parede celular. Tá? Então, ela vai ter a sua ação a nível de parede celular. A formação da parede celular, né, é feita através do ácido N-acetilmurâmico com o N-acetilglucosamina, mais peptídeos tal, e formando aí o que a gente chama de peptídeo glicano linear, que são esses daqui, tá? Esses daqui. Então, eles formam essas cadeias e esses peptídeos, eles precisam se ligar, né? E de forma cruzada. Para quê? Para dar maior estabilidade e sustentação à parede celular. Tá? A
bactéria tem a enzima, tá? Que faz as ligações cruzadas. A enzima, então, faz essas ligações cruzadas, fixando esses peptídeos glicanos, né, essas cadeias, e deixando elas firmes e mais rígidas. Ok? Muito bem. A cefalosporina, ela age de uma certa forma um pouco diferente que as penicilinas. As cefalosporinas, elas entram na cadeia, né? E elas inibem essas enzimas, as transpeptidases, né? Impedindo as ligações cruzadas. A hora que ela impede essas ligações, a parede fica mais frágil, fica frouxa, e aí ela facilmente se rompe. Porque a pressão interna bacteriana é muito alta. Então, a parede frouxa não suporta e provoca a lise, a sua quebra. Tá? Então, esse é um dos mecanismos da cefalosporina. Além tá, de também se ligar, né, a própria cefalosporina também se liga a algumas proteínas, igualmente as penicilinas, fazendo parte da parede e deixando também a parede frouxa. Mas o principal mecanismo é impedir essas ligações cruzadas. Ok? Como todo antibiótico, as cefalosporinas, elas também adquirem resistência, né? Ou melhor, as bactérias adquirem a resistência ao antibiótico. Né? E, de uma certa forma, os mecanismos de resistência é muito semelhante ao mecanismo das penicilinas. Diminui a penetração do antibiótico através da membrana. Então, a bactéria diminui a permeabilidade à parede, o antibiótico ele não consegue penetrar. Uma outra forma de resistência, a bactéria ela altera as proteínas ligadoras, aí o antibiótico ele não consegue mais reconhecer as proteínas, né? E aí não se liga e automaticamente, então, perde também um pouco da sua atividade. Um mecanismo que acontece com a cefalosporina e não acontece às penicilinas é o mecanismo de efluxo. O que seria esse mecanismo de efluxo? A bactéria, ela... Oi? Alguém chamou? A bactéria, ela cria como fosse uma válvula de escape. Ela pega aquele antibiótico que entrou nela e joga para fora. Expulsa aquele antibiótico. E isso é chamado de mecanismo de efluxo. Ok? E também através da formação de enzimas beta-lactamases, né? Ela também aprende, a bactéria, a se defender, e ela sabe que ela criando essas enzimas, a enzima vai lá e quebra o anel beta-lactâmico e aí perde a atividade. Então, muito semelhante às penicilinas, somente o mecanismo de efluxo que modifica. As características farmacológicas, né?
apesar de serem ativas contra gram-positivas e gram-negativas, os espectros... Professor, boa Oi. noite, desculpa te atrapalhar. A Maria Eduarda Solito pediu para o senhor aceitá-la na aula. Desculpa, eu não tinha visto, aqui não aparece para mim. Ok. Apesar de serem, então, ativas contra gram-positivas e gram-negativas, os espectros antibacterianos da cefalosporina variam de acordo com cada uma delas. Então, aquilo que a gente já comentou, né? A primeira geração é mais ativa contra gram-positivo, a segunda, você perde um pouco o gram-positivo, mas você acaba ganhando gram-negativo e assim vai indo. Então, há uma certa particularidade entre elas. Essas aqui é só alguns exemplos, né, de cefalosporinas de primeira geração. O Keflin e o Kefazol a gente usa bastante. O Keflex a gente também usa muito pós-cirúrgico, né? A cefalexina. Então, são fármacos bastante utilizados ainda hoje. Tá? Já comentar um pouquinho. Aqui não interessa. Então, as cefalosporinas de primeira. Bactérias gram-positivas, gram-negativas, resistência a beta-lactamases estafilocóccicas, então fica resistente, sensibilidade, né, produzida por germes gram-negativos, isso a gente já falou. Bom, gente, não adianta a gente querer ficar decorando, né, o que a cefalosporina pega, não pega, tá? O que interessa mais é saber aonde ela age, e como ela age, e a resistência. Até mesmo porque hoje existe aplicativos, né, de antibióticos, que você faz as consultas rápidas, né? Você quer saber alguma coisa, você vai lá e os médicos usam isso daí hoje para prescrever, né? Fica muito mais fácil. Então, as indicações clínicas de primeira, infecções de pele, subcutâneo, né? Infecções urinárias não complicadas, né? Tratamento ambulatorial pós-esquema parenteral e profilaxia cirúrgica. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, a profilaxia cirúrgica. As cefalosporinas de primeira são utilizados de forma injetável, tá? Na profilaxia de cirurgias. Isso é protocolo, tá? Vocês vão estar dentro de hospitais e o hospital ele vai ter o protocolo dele, o protocolo que ele segue, né, para cirurgias. E você vai ter que seguir, né, aquele protocolo. E você vai ver lá. A cefalosporina é bastante utilizada, né? E como é que se usa? Antes de iniciar a cirurgia, né? De acordo com o tipo de cefalosporina, o médico ele já vai saber em quanto tempo aquele fármaco faz o pico máximo dele. É em meia hora. Então, ele tem que aplicar a cefalosporina meia hora antes de iniciar a cirurgia. Porque a cirurgia só pode começar quando o antibiótico está no seu pico máximo de distribuição, né? E vamos supor, se a meia-vida dele for de 4 horas e a cirurgia durar 6 horas, então ele vai ter que fazer uma outra aplicação durante a cirurgia. Agora, se a cirurgia for
a meia-vida for de 8 horas, vai, a cirurgia é só 4, tudo bem, sem problema. E, normalmente, no pós-operatório, quando você vai para casa, o médico vai substituir o injetável pelo oral, que normalmente é substituído por uma outra cefalosporina em comprimido. E foi aonde eu mostrei aqui para vocês, né? Normalmente é utilizado o Kefazol, injetável, né? A meia-vida aqui de 8 em 8 ou de 6 em 6 horas. E aí, depois, quando tem alta tal, aí ele vai dar lá a cefalexina, né? O Keflex, para terminar lá os 7 ou 10 dias em casa. É o mais utilizado, é esse esquema. Ok? As cefalosporinas de segunda geração, ela vai diferenciar um pouco da primeira pelo espectro mais amplo contra as bactérias gram-negativas. Lembra que falei para vocês que aumenta mais, né, para gram-negativa e diminui para a positiva. Entretanto, a capacidade de produção de beta-lactamase pelos gram-negativo está constantemente aumentando, o que reduz o uso clínico dessas drogas. Então, veja, tá? Vem sendo aumentado muito a produção de beta-lactamases, estimulado pela cefalosporina e segunda, né? E isso tem causado bastante resistência. Então, se tem evitado o uso desses fármacos, tá? O uso clínico das cefalosporinas de segunda, utilizado no tratamento de infecções adquiridas na comunidade, como principalmente respiratórias. A gente usava muito ela para pneumonias, para otites, sinusites, infecções urinárias, intraabdominais, pele, partes moles, tal. Para infecções de menor gravidade, pode ser feito o uso de formulação oral. A gente usava muito, né, para sinusite, até para pneumonias mesmo, né? O Zinat, né, que é a cefalosporina de segunda geração, de via oral. As cefalosporinas, tanto a de primeira quanto de segunda, não atinge concentração terapêutica no líquor, tá? Então, não adianta, aí não pode ser usado para meningite, né? Essas coisas. A de terceira geração. A terceira geração, ela ganha a maior atividade contra os bacilos gram-negativos aeróbios, inclusive contra os resistentes a cefalosporinas de primeira e segunda. Então, veja, ela ganha, né, aqui uma atividade contra bactérias que eram resistentes à primeira e à segunda geração, né? Entre as cefalosporinas de terceira, que a gente usa muito hoje em ambiente hospitalar, é o ceftriaxona, né? Conhecido como Rocefin, né? A Rocefin é bastante utilizada em ambiente hospitalar. E ela tem também algumas características, né? Importante. Veja, contra Staphylo aureus, a ação dela é fraca, tá? Então, contra Staphylo aureus, a gente prefere ainda a utilização
lá da oxacilina, né, que é a penicilina resistente às beta-lactamases. É a droga de escolha para o tratamento de meningites comunitárias, até identificação do agente e realização do antibiograma. Então, você pode usar ela, né, sem antes você ter o resultado de exame, que ele já vai tendo atividade sobre a meningite. Muito bem. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? É uma cefalosporina de terceira, o Fortas, tá? Isso aqui não interessa para nós, tá, gente? Isso aí, o que interessa é como age só. Ficar falando de fármaco por fármaco, isso aí deixa para quem prescreve. As propriedades farmacológicas, né? Formulação parenteral. A gente usa hoje a Rocefin principalmente intravascular, tá? Todas as formulações parenterais são estáveis à temperatura ambiente, né? Que a gente usa muito, a Rocefin é mais utilizada. Baixa penetração intracelular. Essa baixa penetração intracelular que faz ela ser menos tóxica, né? Alguns antibióticos entram dentro de nossas células e podem provocar toxicidade. Então, essa baixa penetração gera baixa toxicidade. Gente, a cefalosporina de quarta geração, a Cefepime, quem está aí dentro de hospitais vai ver ela, né? Porque ela está sendo também bastante utilizada. A Cefepime, que é uma cefalosporina de quarta, né? Ela conserva a ação sobre as bactérias gram-negativas, incluindo atividade anti-pseudomonas, além de apresentar atividade contra cocos gram-positivos, especialmente os estafilococos sensível à oxacilina, streptococcus. Então, veja, ela pega uma classe de bactérias importantes, né, que antibióticos importantes já são resistentes. Então, a Cefepime está sendo utilizada para infecções mais importantes, resistentes, né? E tem que tomar muito cuidado, e assim eu espero que os médicos tomem, né, de não ficar utilizando muito ela, né, para qualquer coisa, senão já a gente perde essa arma importante que é a Cefepime. Então, ela pega um monte de bactérias, né, importantes. Você não tem. Deixa eu ver aqui. Estão trabalhando já hoje com as cefalosporinas de quinta geração. Cefitobiprole. Tá? É uma cefalosporina considerada de quinta, com ação contra micro, gram positivo e gram negativo. Principal característica é a sua atividade contra Staphylococcus aureus, resistente à oxacilina. Gente, Staphylococcus aureus é uma bactéria importante. A infecção causada por ela é importante, né? E somente a oxacilina que seria uma arma boa que a gente tinha para tratá-la. Mas como a oxacilina é usada há muito tempo, tem algumas cepas já que aprenderam a se defender, né? Então aí entram esses fármacos novos, né, para combater esse tipo de infecções. Então, também
o ceftaroline também é uma outra de quinta, tá? Que tem praticamente as mesmas características. Então, gente, aqui vai repetindo tudo, tá? Esse slide aqui para frente não interessa para nós, porque isso aqui é mais clínico, é mais médico, tá? Eu quero só apresentar para vocês essa diferença entre as classes, né? E que todas elas são importantes, todas elas são utilizadas, tá? E elas pertencem à mesma classe das penicilinas. Deixa eu falar uma particularidade delas. As cefalosporinas, para o paciente que faz uso dela e o paciente que faz hemodiálise, então você precisa repor o fármaco após a hemo. Somente, tá, a cefoperazone e a ceftriaxone, que é o Cefim, que não precisa, porque ela não se perde na diálise, tá? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês. As reações adversas das cefalosporinas são muito semelhantes às penicilinas. Muito. Só que as cefalosporinas são mais seguras quanto a efeitos de hipersensibilidade, tá? Então, a reação de hipersensibilidade é o evento adverso mais comum, só que é menos frequente que as penicilinas. E, interessante, o paciente que tem alergia à penicilina, normalmente você faz a substituição por uma cefalosporina e o paciente não tem alergia, tá? Você só não pode, ou melhor, não deve fazer a substituição da penicilina pela cefalosporina se o paciente já teve choque anafilático pela penicilina. Aí você não deve utilizar a cefalosporina, né, porque aí esse paciente é muito sensível ao beta-lactame. Ok? Mas alergias mais simples pode substituir, que dificilmente vai continuar tendo alergia. Eu já falei. Os efeitos mais comuns, né, é gastrointestinal, como todo antibiótico pode produzir, diarreia, náusea, vômito, essas coisas todas aí. Gente, vocês podem vir a observar algum dia que antibióticos, alguns deles, podem provocar crise convulsiva, pode estimular a convulsão, euforia, excitação, tá? E isso se deve aos antibióticos mais lipossolúveis, que conseguem chegar, atravessar a barreira hematoencefálica, e esses antibióticos, eles têm uma ação inibitória sobre o sistema GABA. Lembram do sistema GABA? O sistema GABA é um sistema inibitório nosso, endógeno. E aí, quando você inibe o sistema GABA, você acaba potencializando a excitabilidade de outras áreas. Daí que pode surgir a convulsão. Ok? Então, por inibição do sistema GABA. Aqui não tem importância clínica. Muito bem. Como eu já falei, gente, a profilaxia, tá, é cirúrgica, tá? Você precisa, né,
ser usado no pré-operatório imediato, 0 a 2 horas. O correto aqui é o tempo necessário para que o antibiótico faça o seu pico máximo, tá? E manter ele 1 a 2 dias após o operatório, e depois você pode substituir por oral, aí, por 7 dias, né, a 10 dias. Aqui não tem nada mais importante, é isso aí. Então, a cefalosporina é isso que vocês vão ter que dar o foco, tá? É como age, a resistência, né? E as diferenças entre as classes, tá? Conforme vai tendo as alterações. Ok? Tudo bem? Perguntas? Professor, é Joyce. Oi. Quero fazer uma pergunta. É uma pergunta mais geral em relação a antibióticos. Todos os diálise, eles são eliminados pela máquina? Cortou. Eu não escutei direito, desculpa, Joyce. Consegue me ouvir? Sim, agora estou ouvindo. Uma pergunta geral sobre os antibióticos. Todos eles são eliminados na máquina de hemodiálise quando o paciente está dialisando? Nem todos, tá? Nem todos. Que nem agora eu comentei das cefalosporinas, a grande maioria delas são removidas, mas a Rocefin não. Tá? Um paciente que faz a diálise, aquela diálise curta, de tipo 3 a 4 horas, o indicado seria que esse antibiótico fosse dado para depois da sessão? Então, o paciente que faz hemodiálise, tá? Se ele tem a opção, tá, de fazer o uso após a hemo, é melhor, tá? Se ele já fez o uso de antibiótico antes, aí cabe, tá, analisar o antibiótico, precisa ver caso a caso, não dá para generalizar, tem que ver caso a caso, e ver se aquele antibiótico ele é removido pela hemodiálise. Se for, aí tem que fazer o cálculo, né, do quanto que ele sai para fazer a reposição. Entendi, obrigada. Tá? Aminoglicosídeo é uma outra classe de antibióticos também bastante utilizada. Mas é uma classe de estrutura bem complexa, né, formando por grupos de açúcares, né? E a característica dela é que ela pega, tá, somente gram negativo, tá? Gram negativo. E não são absorvidos por via oral, tá? Não são. Então, a grande maioria que a gente usa é injetável. E nós temos um deles que a gente usa bastante por via tópica, né? Que é a neomicina, né? A famosa nebacetin, né? A neomicina e bacitracina. Então, é solúvel em água, estável, tal, em pH 6 a 8, né? Mas o pH variando disso já altera, por isso que não consegue ser absorvido por via oral, né? O que dificulta bastante a absorção dele oral. E também a penetração intracelular ou através da barreira hematoencefálica, que também é difícil, ele não consegue atravessar. A atividade
do aminoglicosídeo é influenciada pelas condições de pH e aerobiose do meio, exercendo sua ação principal em meio aeróbio. Esse antibiótico ele precisa de oxigênio, tá? E pH alcalino. A ação dele diminui muito em presença de pus, porque o pus é ácido e quebra, tá, a estrutura. Então, ele não age também em pus. Os aminoglicosídeos mais em uso aqui no Brasil, nós temos esses daqui. Especialmente a gentamicina, que é bastante utilizado, né? A gentamicina, a amicacina, um pouco e tal, e o uso tópico, a neomicina, né? A neomicina é bastante utilizada. Como que esses fármacos aminoglicosídeo, eles agem? Todos eles agem pelo mesmo mecanismo de ação. São primariamente bactericidas por causarem a formação de proteínas erradas ao se ligarem ao ribossomo bacteriano. Veja bem, essa classe de antibiótico, o alvo de ação dela é no interior bacteriano. Se ligando ao ribossomo 30S. E ele vai se ligar ao ribossomo 30S e vai fazer com que o ribossomo replique proteínas que a gente chama de proteínas erradas, mas são proteínas deformadas, mal formadas, né? E essas proteínas acabam por alterar a estrutura da bactéria, e a bactéria acaba perdendo íons e aminoácidos importantes por causa dessas proteínas erradas, e a bactéria acaba indo à morte. Tá? Também pode agir como bacteriostático ao inibir a síntese de proteínas. Alguns deles, por inibir a síntese de proteínas, impede a replicação, impede o crescimento bacteriano. Tá? Então, isso já não chega a matar, mas impede o crescimento. E aí, então, são bacteriostáticos. Mas a grande maioria é bactericida. Tá? A penetração no interior da célula bacteriana é crucial para a sua ação, sendo essa etapa dependente de energia e oxigênio. Então, veja, esse antibiótico, para ter ação, ele precisa chegar dentro da bactéria. E, para isso, ele haverá gasto de energia e ele precisa de oxigênio. A passagem do antibiótico através da membrana das bactérias se dá principalmente por diferença de potencial elétrico entre os meios, né? O aminoglicosídeo, ele é positivo e o interior bacteriano é negativo. Então, aí você tem aquela atração, né? Facilitando o transporte. É comum, e eu já falei isso para vocês quando nós falamos em penicilina, e também pode acontecer com as cefalosporinas, é comum a gente associar aos aminoglicosídeos. Então, fármacos que atuam na parede facilita a chegada ao interior da célula bacteriana. Por isso que os
glicosídeos, muitas vezes são associados às penicilinas, às cefalosporinas, né? Por quê? Porque as penicilinas, as cefalosporinas agem a nível de parede, deixando a parede mais frágil, facilitando a entrada do aminoglicosídeo. Só que aqui eu quero fazer um parêntese importantíssimo, e vocês precisam saber disso, tá? Essa associação não pode ser feita com os dois fármacos entrando junto no mesmo equipo. Então, eu não posso pegar um soro lá e colocar os dois juntos. Não, não posso. Se eu juntar esses dois, tá, eles vão interagir entre as estruturas químicas e vão precipitar, vão se modificar, e aí eu perco a ação dos dois, tá? Então, eles precisam ser administrados de forma independente, ok? Isso é importante, viu, gente? Bom, aí, uma vez no interior da célula, bacteriana, né? Se liga irreversivelmente à subunidade 30S de ribossomo, deformando e alterando o funcionamento dessa organela, que passa a formar as proteínas anormais, ou aquelas proteínas erradas, né? Essas proteínas erradas alteram o funcionamento da membrana, provocando a saída de sódio, de potássio, aminoácido e outros constituintes, o que leva à morte bacteriana. Então, foi aquilo que eu disse, né? Esse antibiótico, ele se liga à porção 30S, forçando aí a replicação de proteínas erradas, que vão alterar a permeabilidade da bactéria, perdendo íons, perdendo sódio, potássio, aminoácido, né? E o que leva à morte bacteriana. E aqui, a observação, o sinergismo com os beta-lactâmicos, o que eu acabei de falar para vocês, só que não podem ser administrados juntos. Não pode. Os aminos também podem inibir a síntese de proteínas por interagir com um ou mais pontos de ligação do ribossomo, interferindo na ligação do RNA mensageiro, impedindo a formação de proteínas. A streptomicina, ela faz isso. E aí eu acabo tendo que uma ação bacteriostática, tá? Impedindo a formação de proteínas. Então, eu acabo tendo aqui uma ação bacteriostática. Eu impeço o crescimento bacteriano, mas eu não chego a matar a bactéria. A resistência adquirida pode ser desenvolvida por praticamente todos os micro-organismos. Então, todas as bactérias podem se tornar resistentes. A magnitude dessa resistência varia com o local e com o tempo de uso daquela droga, verificando-se diferentes graus de resistência entre os germes gram-negativo isolados em hospitais em uma mesma região. Então, é muito variável essa resistência, tá? Então, isso varia muito de droga para droga, de concentração, de local, muito variável. Os mecanismos de resistência bacteriana parece que se repetem, né? Alteração na captação
do fármaco, onde vai modificar o transporte e a penetração dele. A bactéria, ela sofre a mutação no sítio receptor 30S, né, de ligação, e aí o antibiótico, mesmo chegando dentro da bactéria, ele não consegue reconhecer a porção 30S. E não reconhecendo a porção 30S, e aí você acaba, ela não se liga e acaba não tendo aí a ação, né? Então perde atividade. Uma outra forma, a bactéria, na presença do antibiótico, o antibiótico serve de estímulo para a bactéria sintetizar enzimas que acabam modificando ou até mesmo inativando o antibiótico. Tá? As alterações enzimáticas geram o mecanismo mais comum de resistência, podendo diminuir ou causar a perda total da atividade antimicrobiana. Então, as enzimas, tá, acabam alterando bastante a estrutura do antibiótico, fazendo com que o antibiótico perca a sua atividade. Pode haver resistência por diminuir a captação do antibiótico. Mutações podem provocar também efeitos que influenciam o gradiente eletroquímico responsável pela captação dos aminoglicosídeos. Então, também a diminuição da captação, né? Se acaba modificando esse gradiente eletroquímico de negatividade dentro e positividade fora, que acabam diminuindo a atração desse antibiótico para dentro da bactéria. Bom, gente, os aminoglicosídeos só podem ser absorvidos por via parenteral. Então, nós não podemos utilizar a via oral, né? Só que aqui tem uma particularidade que eu também gostaria de chamar a atenção de vocês. Existem pacientes com grandes áreas de lesões, vamos supor, queimaduras, úlceras, né, irrigações de articulações, tal, e que você precise utilizar a neomicina, né? Então, uma queimadura muito grande em um braço, no corpo, né? Você vai usar grandes quantidades de neomicina tópica sobre aquela área danificada. Então, essa área, por estar danificada, e você expõe o contato com o antibiótico, a neomicina pode sofrer absorção, tá? Através dessa pele lesionada. E aí tem uma coisa, normalmente você está usando a pomada e está usando também por via parenteral, né? E aí você pode ter altas concentrações desse antibiótico absorvidos, e esse antibiótico ele pode provocar efeito tóxico. Então tem que se tomar muito cuidado quando se usa ele em grandes áreas lesionadas. Ok? A gente usa muito ele, tá? Em aplicação intramuscular, tá? Ele a absorção é boa e completa. Na veia, gente, não sei se vai estar aqui, deixa eu ver.
aqui. A administração por via vascular está indicada em infecções de alta gravidade, hospitalares, né, pneumonias, sepsis. Só que a administração intravascular direta há um risco de intoxicação aguda. Por isso, não fazemos, tá, o aminoglicosídeo direto na veia. Não fazemos. Ele precisa ser diluído, tá, em solução salina ou em solução glicosada, tá, lentamente, gota a gota, e fazer uma infusão lenta de 30 a 60 minutos. Então, nunca fazer, né, administração direta de um aminoglicosídeo, tá? Sempre diluído, porque a aplicação direta pode provocar toxicidade. A gente vai falar já já das toxicidades. Quanto mais rápido e maior a concentração no foco da infecção, maior será a absorção. Possui efeito pós-antibiótico prolongado contra gram-negativo, podendo se beneficiar do uso de doses maiores, administradas em dose única diária. Deixa eu tentar explicar isso, que muitas vezes fica um pouquinho difícil e complicado. O antibiótico, na hora que você faz a administração, ele se distribui e ele penetra nas bactérias. Vamos supor, a meia-vida dele é de 12 horas, vai. Mas por ele ter distribuído e penetrado penetrado naquelas bactérias, a ação dele na bactéria dura por até mais de 24 horas. Então, a ação dele na bactéria dura mais que a meia-vida. Porque ele sai do seu sangue, mas ele está na bactéria. Tá? Então, isso daí faz com que a gente tenha um benefício de usar doses maiores, administrada em dose única. Vamos supor, em vez de eu fazer 60 miligramas 3 vezes ao dia, eu posso fazer 180 em dose única. Tá? Isso foi testado já. Ok? Então, eu posso fazer uma dose maior uma vez somente. E depois a gente vai ver que essa dose única é até melhor para evitar a nefrotoxicidade. Atravessam mal as membranas biológicas, menos as células do túbulo renal proximal, que possui mecanismo de transporte, onde concentra esses antibióticos em seu interior. Então, olha aqui, gente. Atravessam mal as membranas biológicas. Então, não entra com facilidade em nossas células, mas nas células do túbulo renal proximal, tem lá um mecanismo de transporte que capta esse antibiótico que está sendo excretado pelo rim e traz para dentro das células desses túbulos. Daí que vem a nefrotoxicidade que a gente vai falar. Certo? Daí que vem a nefrotoxicidade. Não alcançam concentrações efetivas no líquor e próstata. Atingem concentração terapêutica no fígado, no baço, pulmão, rim, linfa, líquido sinovial e bile. Nos líquidos peritoneal, pleura, pericárdio, acítico, é inferior a 50% a do plasma. Então, é uma concentração baixa, né, que pode comprometer.
Alcançam concentrações terapêuticas no tecido placentário, no feto e no líquido amniótico. Não atinge o humor vítreo. Para tratar endoftalmites, tem que fazer a injeção intraocular, aplicação dentro do olho. O cachorrinho já foi? Tá tudo bem? Vou fazer entrega, depois vou pra casa, tá? Tá. Tchau, filho. Alta afinidade pelo tecido cortical renal, né, que nós falamos agora, atingindo concentração, olha só, a nível de córtex renal, 10 a 50 vezes maiores do que no sangue. Então, isso daqui, gente, que leva a uma nefrotoxicidade, tá? Ligação significativa, ligação insignificante às proteínas plasmáticas. A meia-vida plasmática em torno de 2 a 3 horas. Entretanto, difunde-se na linfa e entram no perilinfático do ouvido interno, mantendo a meia-vida no labirinto por 11 a 12 horas. Tá aqui um outro acúmulo, tá? Na linfa e no perilinfático do ouvido interno, e daí também vem a ototoxicidade, tá? Então, temos já nefrotoxicidade e ototoxicidade, tá? Distribui também em tecido adiposo. Eliminação é renal, por filtração glomerular. Após dose única, 60% é excretada nas primeiras 24 horas, o restante permanece ligado às células corticais. Então, veja, fica muita coisa ligado às células corticais por 20 a 30 dias, gente. É muito tempo, isso que causa o efeito tóxico. Sofrem acúmulo em pacientes com insuficiência renal. Aí eu tenho que fazer ajuste de dose. A dose tóxica é pouco maior que a dose terapêutica. Tem sido elaborado fórmulas para o cálculo de dose em função do nível de creatinina. Então, paciente com insuficiência renal, tem que tomar muito cuidado, tá, para não gerar aí a toxicidade. Tem que dosar muito bem. Gente, eu não vou falar da interação aqui, eu vou parar aqui para falar de mais uma toxicidade, e aí na próxima aula a gente acaba esse grupo. Eu falei para vocês que nós temos a nefrotoxicidade e temos a ototoxicidade, né? E tem uma outra, que é a neurotoxicidade. Neurotoxicidade. E essa neurotoxicidade é provocada principalmente quando eu faço a aplicação intravascular rápida ou direta. Lembra que eu falei que a gente não pode fazer? A gente precisa sempre estar diluindo, né, que é justamente para evitar essa neurotoxicidade. E o que seria essa neurotoxicidade? A neurotoxicidade, gente, é um bloqueio de junção neuromuscular, tá? Ela pode bloquear a junção neuromuscular. E aí eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, isso é muito sério quando nós falamos aí do aminoglicosídeo, né, de aplicações, tá? E um fato também que é interessante, né, é o seguinte: aplicações intramusculares, tá?
quando se faz a aplicação intramuscular, o indivíduo, tá, ele não pode sair para fazer atividade física, para caminhar ou fazer qualquer outro tipo de atividade física. E por que não? Porque na atividade física, tá? Na atividade física, você tem um aumento da circulação no músculo. E esse aumento de circulação no músculo te leva a um aumento de absorção rápida, o que pode dar a neurotoxicidade. Entenderam isso, gente? Então, o amino, tá? Essa neurotoxicidade é importante. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Beleza, gente. Gente, eu vou interromper aqui a gravação. Eu vou parando aqui, tá? Já estou tendo dificuldade para falar. Ouviram falar que é desgraça pouca, é besteira, né? Não sei, eu comentei com vocês que a minha esposa, a minha filha teve chikungunya, né? Depois eu também estava com chikungunya, dor e tudo. Pois é, agora a minha esposa está com Covid, mas está bem, está em casa. E eu estou começando a ficar ruim hoje. Estou com dor de garganta, um mal-estar. Eu vou para a Unimed agora também para fazer o exame. Eu já tive Covid em dezembro. Eu comecei com falta de ar, mas eu não tive nada disso. Então eu não sei. A minha filha que trabalha comigo, aqui, até ela saiu agora, foi embora, até ela estava ruim, com dor de cabeça, com febre, espirro, tá? Ela foi na Unimed e deu negativo para ela. Para ela tá negativo. Então eu acho que eu também estou mais o estado gripal, sabe, esse negócio assim. Tomara. Mas vamos aí, né? Vocês, obrigado, gente. E eu estou mais preocupado com a minha esposa, mas ela está entrando hoje já, praticamente no 7º dia, né? Então eu acredito que não deva agravar mais, né? Então acho que já está, acho que deve de manter essa estabilidade. Já está em casa, está bem. A gente vê o oxímetro, né? Toda hora, então está mantendo aí os 96, 97, está bem, graças a Deus. E espero que continue assim. Gente, um bom final de semana para vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu não vou fazer. Eu não vou perder tempo em chamada, não, tá, gente? Boa noite, professor. Melhoras para o senhor e para sua família. Obrigado, querida. Obrigado. Fiquem com Deus, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite, professor. Que Deus abençoe o senhor e a família. Amém, querida. Amém.